Algumas histórias não precisam de sustos repentinos para nos arrepiar. Às vezes, o verdadeiro terror está nas entrelinhas, nas pequenas omissões, nos silêncios que pesam mais do que qualquer palavra dita. Há lugares que parecem parados no tempo, carregados de memórias que ninguém ousa mencionar. E há momentos em que a solidão nos força a enxergar o que os outros fingem não ver. A história que está prestes a ouvir é uma dessas. Aproveitando que está por aqui, permita-me fazer companhia enquanto você se dedica às suas tarefas diárias, seja arrumando a casa, preparando uma refeição ou simplesmente desfrutando de um momento de descanso, se desligando um pouco de qualquer problema. Se puder, coloque seus fones de ouvido preferidos, prepare uma bebida quente ou aquela que você mais gosta e vamos para o episódio de hoje. Antes de começarmos, quero agradecer profundamente a todos vocês que estão presentes aqui hoje. Este é apenas o início de um projeto ao qual me dedicarei muito para entregar o melhor para vocês. Obrigado de coração. Vamos ao primeiro relato. Boa noite, Dom. Me chamo Camila. Eu nunca achei que fosse escrever tanto sobre esse assunto, mas ultimamente tenho sentido que preciso colocar para fora o que passei. Há mais ou menos 6 anos, quando eu tinha 13, perdi minha mãe de forma repentina. Isso abriu um vazio enorme na minha vida, uma dor que sinto até hoje. Como eu não tinha para onde ir e não existiam outros parentes próximos, fui enviada para a casa de um tio distante no interior de Minas Gerais. Alguém sobre quem eu sabia quase nada, mas em quem apostei todas as minhas esperanças de acolhimento, porque não tinha escolha. O nome dele era Eustáquio. Lembro perfeitamente quando cheguei. Desci de um ônibus velho que parou no meio de uma estrada de terra, segurando minha mala e olhando para aquele lugar que parecia isolado de tudo. A casa ficava longe, tive que andar um bocado. Eu tentava me convencer de que daria certo porque, afinal, eles eram minha família. Ainda assim, um aperto crescia no meu peito. A casa era grande, mas parecia largada. Tinha um ar de abandono, como se o tempo tivesse estacionado ali. As janelas eram pequenas e deixavam o interior meio escuro. As paredes externas tinham rachaduras que pareciam veias cinzentas. Quando pisei na varanda, senti um frio na barriga. Mesmo sem saber o que me esperava, algo me alertava para ter cuidado. Bati na porta e ela abriu com um rangido alto. Meu tio estava ali me esperando, mas não demonstrou nenhum entusiasmo. Não perguntou como foi a viagem e nem se eu precisava de água. Só falou, entra logo. Quando entrei na sala, senti um cheiro forte de mofo, um ar pesado. Os móveis eram antigos, quase todos de madeira escura, e o ambiente inteiro parecia parado no tempo. Vi um relógio de pêndulo que não funcionava, o que me deu a sensação de que nada andava ali. A casa toda me deixava arrepiada, mas não tinha opção a não ser seguir adiante. Minha tia, Neuza, estava sentada de costas numa poltrona surrada. Tentei falar com ela, mas tudo que ouvi foi um "oi", tão baixo que nem sei se ela realmente disse algo. Os 2 filhos dela, meus primos, estavam na cozinha me olhando como se eu fosse uma estranha que apareceu do nada. Ninguém se apresentou nem tentou me receber com algum gesto de afeto. Naquele momento, a saudade da minha mãe bateu ainda mais forte, porque ela sempre foi carinhosa comigo. Mas eu engoli a tristeza e tentei manter a calma, acreditando que, com o tempo, as coisas poderiam melhorar. Meu tio me levou por uns corredores escuros, passando por portas fechadas que eu não ousava abrir. A casa era cheia de ramificações, corredores compridos e cômodos que eu nem sabia quantos eram. Tinham quadros velhos nas paredes, retratos de pessoas sérias, talvez parentes, mas tudo tão empoeirado que era difícil ver direito os rostos. A cada passo, o assoalho rangia e ecoava. Chegamos a uma escada de madeira estreita e ele murmurou que não tinha outro lugar para me colocar. Fez um gesto com a cabeça para eu subir. Achei que fosse só um sótão velho de guardar tralha, mas percebi que era onde eu teria que dormir.
Subi a escada morrendo de vergonha de reclamar. Cada degrau rangia muito, e o cheiro de poeira se misturava com um mofo horrível. Lá em cima, uma lâmpada amarelada piscava, projetando sombras estranhas. Quando abri a porta, vi um lugar muito sujo, com caixas empilhadas, móveis quebrados e teias de aranha. Num canto tinha um colchão velho e rasgado, que soltava um cheiro rançoso. Tinha também um cobertor fino e cheio de manchas. E era só isso. Naquela hora me perguntei por que eu merecia aquilo. Não tinha culpa de ter perdido minha mãe, nem de não ter outro lugar para morar. Queria muito descer e exigir um quarto decente, mas o olhar duro do meu tio e o clima frio de toda a família me calaram. Eu só me sentei no colchão, fingindo que ia dar um jeito depois. Assim que me sentei, porém, tive a estranha impressão de não estar sozinha. Olhei em volta, mas não vi nada além das caixas e da poeira. Meu coração batia forte, mas fingi que estava tudo bem. Dormi muito mal naquela primeira noite. Qualquer barulho me fazia acordar assustada. O vento passava por alguma fresta, produzindo um som que parecia um lamento. Às vezes eu ouvia passos lá embaixo, mas não sabia se eram reais ou fruto do meu medo. Acabei pegando no sono já de madrugada, completamente exausta e tomada pela saudade da minha mãe. No dia seguinte, acordei cedo e desci. Encontrei meu tio na cozinha bebendo café, meus primos comendo pão com manteiga e minha tia lavando louça, sem me dar atenção. Tentei dizer bom dia, mas só recebi uns resmungos. O clima era tenso, como se eu fosse um peso. Sentei num canto e só ouvi meu tio dizer: "Tem pão aí se quiser." Quando peguei, percebi que tinha pouco, quase contado. Vi meus primos comendo bastante, mas fiquei calada, não queria conflito. Depois ele me mandou ajudar minha tia na cozinha, limpar o quintal e o galpão de ferramentas. Falou para eu não ficar à toa. Passei o dia todo fazendo o que mandavam. Enquanto lavava pratos, sentia minha tia me olhando de rabo de olho, sempre com uma expressão fechada. Meus primos apareciam de vez em quando, pegavam algo e saíam rindo, como se estivessem falando de mim. À tarde fui ao quintal, que tinha um muro de pedras com musgo, e organizei o galpão cheio de ferramentas velhas e latas de tinta. Meu tio me vigiava de longe, sempre com cara de reprovação, como se tudo que eu fizesse estivesse errado. Quando a noite chegou, me mandaram subir para o sótão logo após o jantar, que aliás era bem simples e regrado. Meu tio disse de um jeito duro: "Sobe e fica lá. Não queremos ninguém rodando pela casa a essa hora." Eu fiquei com raiva e me sentindo humilhada, mas tinha medo de bater de frente. Então subi. O sótão parecia ainda mais escuro do que antes. Coloquei uma cadeira bamba contra a porta porque, além de temer a família, eu ainda sentia aquela presença estranha. E de madrugada voltaram os barulhos, passos, rangidos, sussurros. Parecia que alguém chamava meu nome, mas saía distorcido. Fiquei paralisada de medo, mas não tinha para onde correr. Acabei dormindo quase de manhã e acordei cheia de olheiras. Meus primos riam, meu tio continuava me mandando fazer tarefas pesadas, e quando reclamei que o chuveiro saía água fria, eles só disseram: "Problema seu, conserta você mesma." Me senti menos que uma convidada. Eu só queria fugir, mas não tinha para onde ir. Com o tempo, notei que a casa tinha algo misterioso. Um dia, arrumando umas caixas no sótão para liberar espaço, achei um caderno velho com a capa rasgada. Na primeira página estava escrito Clarice, em letras infantis. Meu coração disparou. Lembrei que numa das minhas noites eu sonhei com uma menina que murmurava esse nome. Passei a ler as anotações dela. Eram confusas, mas falavam de barulhos à noite, de sensação de estar sendo observada, de um medo constante naquele lugar. Parecia que ela também tinha sido obrigada a dormir ali, contra a vontade. Fiquei arrepiada, pensando que outra menina já tinha vivido esse pesadelo. Porque ninguém nunca falou dela. Será que meus tios e primos sabiam do caderno? Ou teria acontecido antes deles morarem ali? À noite, eu não consegui tirar Clarice da cabeça. Prendi a cadeira na porta como sempre, mas a tensão só aumentou. Os dias se arrastavam. Eu limpava, ajudava na cozinha, tentava não incomodar, mas estava sempre de olho nas reações dos meus tios e primos. De vez em quando, via minha tia me olhando com algo que parecia culpa ou medo. Um dia, enquanto eu limpava outro cômodo cheio de entulho, escutei meus primos lá fora discutindo. Peguei fragmentos do tipo: "Ela não pode descobrir", ou "se soubesse, fugiria."
Isso me gelou por dentro. O que eles não queriam que eu descobrisse. Outra noite voltei ao sótão e achei um recorte de jornal amarelado falando da morte de uma menina ali na casa. O nome, Clarice Fernandes de Souza. Disseram que ela foi encontrada sem vida, de um jeito misterioso, e que a polícia abriu investigação, mas não resolveu nada. Fiquei em choque. Se Clarice morreu ali, por que tudo era mantido em segredo? Também vi roupas infantis, bonecas quebradas, fotos antigas, coisas que me davam arrepios. A lâmpada do sótão piscava cada vez mais. Às vezes, achava ver um vulto no canto, mas quando olhava, não tinha nada. Fui ficando apavorada, mas sem saída. Eu tinha medo de acabar do mesmo jeito que Clarice. Em uma das madrugadas ouvi sussurros perto da porta. Ajude-me! Soou infantil e desesperado. Perguntei baixinho se era Clarice, mas só tive silêncio. Tive a impressão de que alguém tocou meu ombro, mas não vi nada. Eu rezava para sair dali, mas não havia para onde fugir. Um dia vasculhei um antigo escritório que achei aberto. Numa gaveta, encontrei documentos velhos, incluindo a certidão de óbito de Clarice. Também fotos dela, uma menina de tranças que parecia feliz. Havia uma anotação dizendo: ela não resistiu. Não contamos a ninguém. Minha cabeça deu um nó. Será que minha família era dona daquela casa havia muito tempo? Será que foram eles que fizeram algo? Voltei para o sótão e, enquanto folheava o caderno, senti um peso enorme na consciência. Clarice escreveu que tentou fugir, mas parecia presa, como se o sótão não a deixasse sair. Eu tentava entender, mas tudo era confuso. A noite caiu e meu tio surgiu de repente no sótão aos berros. O que você andou fuçando? Porque perguntou de Clarice para Neuza. Ele estava furioso, me sacudiu pelo braço, gritou para eu não me meter em assunto que não era meu. Disse que agora eu já sabia demais. Depois me empurrou e me trancou lá dentro. Fiquei batendo na porta, implorando, mas ninguém abriu. Passei aquela noite inteira chorando, achando que eu ia ter o mesmo fim de Clarice. A fome e a sede começaram a bater forte. Escutei um dos meus primos sussurrar do lado de fora. Se contar para alguém o que sabe, vai acabar como ela. Percebi que não podia mais esperar. Ou eu tentava fugir, ou ia ficar ali até morrer. Então, na noite seguinte, usei as caixas e cadeiras para alcançar a janelinha do sótão. Empurrei a janela velha, me arranhei em pregos e farpas, mas consegui passar metade do corpo. As caixas caíram, quase me levando junto, mas agarrei o beiral com força. Depois me soltei, caindo no gramado do quintal. Torci o tornozelo, mas continuei. Pulei o muro coberto de musgo com muita dificuldade e caí numa estrada de terra. Ainda doía para andar, mas corri, chorando, até achar um casebre simples onde um casal de idosos me atendeu. Contei o básico, sem falar de assombrações. Eles chamaram a polícia. Fui encaminhada a um abrigo de menores. Não sei o que aconteceu com meu tio e meus primos depois, só ouvi dizer que a polícia fez perguntas, mas não sei se chegaram a descobrir algo concreto sobre a morte de Clarice. Até hoje lembro da sensação de ter alguém comigo no sótão e sinto um aperto quando penso naquela menina. Às vezes, sonho que ela me chama, pedindo ajuda. Me sinto culpada por não ter feito mais por ela, mas eu mesma estava encurralada. Escrevo isso porque ando tendo pesadelos de novo. Vejo Clarice nos meus sonhos, o rosto triste, me chamando na escuridão. Pode ser que ninguém acredite ou que digam que tudo foi fruto do meu trauma, mas lembro muito bem do caderno dela, dos arranhões na parede, do recorte de jornal. E também lembro do jeito que minha tia reagiu quando ouviu o nome de Clarice. Torço para que, em algum lugar, a alma dessa menina encontre paz. Eu mesma preciso de paz. Contar tudo isso é a maneira que encontrei de tentar me livrar dos fantasmas que ainda me perseguem. Mesmo assim, às vezes no escuro parece que ainda ouço uma voz suave dizendo: ajude-me. E sinto que tanto eu quanto ela ainda estamos presas a tudo o que aconteceu naquele sótão. Algumas pessoas dizem que o tempo cura tudo, mas tem marcas que ficam para sempre, mesmo que a gente tente seguir em frente. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar.
Oi, Dom. Meu nome é Danilo, tenho 27 anos e estou escrevendo aqui porque sinto que preciso tirar um grande peso das minhas costas. Eu e minha esposa, Bianca, vivemos em Santos, no estado de São Paulo, desde que casamos, há cerca de 2 anos. Sempre acompanhei relatos de pessoas que passam por situações estranhas e, sinceramente, nunca pensei que fosse vivenciar algo do tipo. Mas algumas coisas aconteceram nos últimos meses e mexeram demais com a gente. A sensação de estar preso num pesadelo e não conseguir acordar é muito real. Estou aqui para contar como tudo começou. Não foi nada súbito. Os sinais foram se acumulando até que a nossa vida ficou de ponta cabeça. Em abril, quando percebi que a coisa estava saindo do controle, resolvi anotar cada evento, na esperança de encontrar alguma lógica. Agora, compartilhar pode ser a minha forma de lidar com o trauma e talvez alertar outras pessoas. Eu e a Bianca sempre sonhamos em abrir nosso próprio negócio. Uma pequena lanchonete simples, mas com a nossa cara. Meu trabalho como auxiliar administrativo e o dela como cabeleireira não rendiam muito além do básico, mas a gente vinha guardando um dinheirinho. Achávamos que poderíamos contar com o apoio da família, principalmente de parentes mais próximos. Foi aí que entrou o Mário, meu primo em 2º grau, que até então parecia um cara bem legal, embora um pouco ambicioso demais. Ele começou a falar em parceria, prometendo ajuda com contatos e até um pequeno investimento. No começo ficamos animados. Hoje daria tudo para não ter aceitado nada. Já estávamos quase fechando o contrato de aluguel de um ponto quando o locador recuou de forma repentina, alegando ter ouvido histórias estranhas sobre a gente. Fiquei confuso, pois sempre fomos vistos como bons pagadores, sem dívidas grandes. Logo depois começaram os boatos de que a Bianca não seria confiável profissionalmente, de que eu estaria atolado em dívidas. Fofocas muito específicas que se espalhavam rápido demais. Parecia um ataque orquestrado, e eu tinha quase certeza de que vinha de alguém que nos conhecia bem. Tentei argumentar, mas, quanto mais eu falava, menos as pessoas acreditavam. Cheguei a me perguntar se estava ficando paranoico, mas era óbvio que havia algo muito estranho ali. As primeiras brigas entre mim e a Bianca surgiram nessa época, por puro estresse. Os clientes dela sumiam do nada, eu não conseguia falar com o dono do ponto que quase tínhamos fechado. Tudo ficou carregado em casa e a gente começou até a ter problemas de saúde. Passei a dormir mal, acordava suando frio sem entender direito onde estava. Durante uma discussão, a Bianca perguntou se eu não achava estranho o Mário ter desaparecido exatamente quando a confusão estourou. Mesmo tentando dar o benefício da dúvida, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Tentei falar com ele por telefone e WhatsApp, mas nada. Ele chegava a visualizar as mensagens, porém não respondia. Então, decidimos ir pessoalmente até a casa dele, mas a recepção foi péssima. A tia Denise, mãe dele, atendeu com uma expressão de desconforto evidente, falando que o Mário não estava, enquanto o carro dele permanecia estacionado na frente. A sensação de ter entrado num lugar onde não éramos mais bem-vindos foi terrível. Saímos de lá sem respostas e a Bianca teve a primeira crise violenta de enxaqueca, algo que jamais acontecera antes. Para piorar, descobrimos que um outro parente, também primo do Mário, andava espalhando histórias ainda piores sobre nós. Diziam que demos um golpe para juntar dinheiro e que estávamos devendo para meio mundo. Eu mal podia acreditar, mas as pessoas pareciam comprar aquela história sem questionar. A Bianca começou a ter fraqueza, desmaios repentinos no salão. Os clientes se assustavam e marcavam distância, como se tivéssemos alguma nuvem negra rondando. Foi aí que a gente começou a pensar em olho gordo, inveja e até maldição, apesar de eu ser bem cético. A Bianca, tentando achar qualquer forma de melhorar, sugeriu uma visita a uma benzedeira conhecida. Confesso que fui com o pé atrás, mas também sentia que precisávamos de ajuda. Lembro que a senhora olhou para mim e para a Bianca e pediu que sentássemos. Disse que sentia energias bloqueadas e alertou para termos cuidado com quem se aproximava com sorrisos fáceis. Aquilo me deixou pensativo. Passei a rever mentalmente cada conversa que tive com o Mário, procurando indícios de que ele pudesse estar fazendo algo para nos prejudicar. A Bianca, por sua vez, voltou a ter pesadelos
dizendo ver uma figura encapuzada dentro de casa. Eu tentava racionalizar, dizendo que devia ser o estresse e a insônia que ela estava enfrentando. Mas, no fundo, eu mesmo andava com um mau pressentimento. Um amigo nosso, o Davi, veio me avisar que o Mário dizia por aí que eu era perigoso e que teria me metido com agiotas. Ele perguntou se havia algum fundo de verdade e eu fiquei sem chão de tanta indignação. Pedi que ele ficasse do meu lado e desmentisse essas histórias. Mesmo assim, senti que até o Davi ficava meio inseguro, como se não quisesse se envolver numa briga de família. A sensação de estar isolado era enorme. Resolvi não desistir e marquei um encontro com um conhecido que trabalha na prefeitura, para ver se ele podia indicar outro ponto para abrir nossa lanchonete, ou pelo menos ajudar a desfazer essa má impressão. Na véspera dessa reunião, acordei de madrugada com a Bianca chorando, suando frio, dizendo que via sombras se mexendo no quarto. Fiquei assustado porque, se fosse apenas fruto do nervosismo, seria compreensível, mas ela realmente parecia aterrorizada. Fui para a reunião sozinho, já que a Bianca estava completamente sem forças. Meu conhecido mudou de atitude e não quis se comprometer. Disse que ouviu histórias complicadas sobre a gente e preferia não associar o nome dele ao meu. Voltei para casa me sentindo um fracasso. Quando cheguei, encontrei um embrulho esquisito na caixa de correio, sem remetente. Dentro havia um pano preto enrolando uma pequena boneca de barro rachada, com um cheiro muito forte, quase de queimado ou podre. Joguei tudo fora, mas foi impossível não sentir um arrepio. A Bianca passou mal na hora, teve ânsia de vômito. Tentei consolá-la dizendo que talvez fosse só uma brincadeira de mau gosto, mas nem eu acreditava nisso. Contei para ela sobre a reunião fracassada na prefeitura e vi que o desespero aumentou. Ela sugeriu ligar para um pai de santo que a mãe dela conhecia, pois já não víamos mais saída. Apesar de eu ainda duvidar de coisas espirituais, me vi cedendo porque tudo ao nosso redor parecia desmoronar. Enquanto a gente marcava de falar com esse pai de santo, veio mais um golpe. O dono do salão onde a Bianca trabalhava decidiu rever o contrato. Alegando baixa clientela, ele claramente queria dispensá-la por causa dos boatos. Ali, eu senti que não tinha mais para onde correr. Nós fomos à tal consulta espiritual. O pai de santo nos recebeu numa casa simples, cheia de imagens e velas. A Bianca tremia, pálida, quase sem conseguir falar. Ele pediu que colocássemos as mãos em bacias com água e sal grosso, dizendo que ajudaria a limpar a energia. Depois de alguns cantos e defumações, comentou que percebia uma carga negativa direcionada a nós e que isso poderia envolver inveja dentro da própria família. Não falou exatamente em feitiçaria, mas mencionou ter trabalhos pesados em ação. Saí de lá com uma mistura de descrença e alívio, mas não dava para ignorar tudo o que vinha acontecendo. Parecia que a cada dia, alguma peça nova surgia para confirmar que tinham forças, sejam elas quais fossem, agindo contra nós. Quando voltamos, encontramos sinais de arrombamento na fechadura. Nada parecia roubado, mas o quarto estava revirado, as gavetas mexidas. No chão, perto da cama, havia um pedaço de pano vermelho sujo de terra que não nos pertencia. A Bianca desabou a chorar e eu fiquei andando de um lado para o outro, sem saber se chamava a polícia ou se tentava falar com o Mário de novo. Acabei ligando para a polícia e fiz um boletim de ocorrência, mas não havia provas concretas de nada, então não demonstraram muito interesse. A sensação de vulnerabilidade era cada vez pior. Qualquer barulho na rua me fazia pular da cama, e a Bianca acordava chorando, repetindo que se sentia vigiada. Decidi ligar para a tia Denise mais uma vez, implorando por uma conversa séria com o Mário. Ela parecia nervosa ao telefone, gaguejando. Disse que ele não estava e desligou. Horas depois, recebi uma mensagem anônima no meu celular. Melhor não insistir ou vai ser pior. Me senti tão furioso quanto assustado. Mostrei para Bianca que, na hora, sugeriu irmos embora de Santos, sem rumo. Mas para onde? Estávamos sem dinheiro, sem emprego, sem apoio de ninguém. Fiquei ali na sala imaginando todas as possibilidades, mas só me vinham à cabeça aqueles episódios estranhos, como a boneca de barro, os boatos, as tentativas de arrombamento. No fim, decidi encarar o Mário pessoalmente. Descobri o endereço de um pequeno escritório que ele alugava
e fui até lá sem avisar. A Bianca quis me acompanhar, mas pedi que ficasse em casa, pois eu temia algum confronto mais sério. Chegando ao local, bati na porta até um homem desconhecido me atender, perguntando o que eu queria. Falei que precisava falar com o Mário e ele ligou para alguém. Uns 10 minutos depois, o Mário apareceu. Ele estava com uma expressão estranha, quase indiferente. Comecei perguntando por que ele tinha sumido e o que estava acontecendo conosco. Ele não admitiu nada diretamente, mas também não negou. Então disse algo como: Danilo, você não entende as coisas que eu preciso resolver. Tem muita gente envolvida. Tentei cobrar explicações sobre as mentiras que ele tinha espalhado, mas ele só balançava a cabeça e trocava olhares com o homem que estava ali. Comentei da invasão na minha casa, das ameaças veladas, mas ele apenas murmurou que eu deveria tomar cuidado e que, às vezes, certas ambições acabam cruzando o caminho de outras pessoas. A sensação que tive foi de que aquilo era um aviso para eu recuar e que, se não o fizesse, as consequências poderiam ser piores. Voltei para casa angustiado, querendo contar tudo para Bianca, mas a encontrei estirada no sofá, ofegante. Ela disse que tinha visto uma sombra do lado de fora, perto da janela, e sentiu um cheiro forte, algo que lembrava enxofre ou borracha queimada. Poderia ser só uma sensação causada pelo pânico, mas depois de tudo o que passamos, ficava difícil desacreditar completamente. Naquela noite resolvemos juntar as poucas economias que restavam e nos mudar para a casa de um tio no interior. Precisávamos fugir dali, nem que fosse por um tempo, para nos recuperarmos e, quem sabe, dar outro rumo à nossa vida. Até hoje não sei ao certo o que o Mário pretendia, ou se ele realmente mexia com algo além de fofocas e difamação. Só sei que, sempre que lembro do jeito frio com que ele falava, um arrepio me percorre da cabeça aos pés. Talvez a maior lição disso tudo seja que, às vezes, o maior perigo pode vir de onde menos esperamos, até mesmo da própria família. Compartilhar essa história é a forma que encontrei de avisar a quem puder. Confie nos seus instintos, preste atenção aos sinais e, se tiver que se afastar de alguém nocivo, não hesite. Seu bem-estar pode depender disso. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Eu nunca fui de contar meus causos, mas o que aconteceu comigo ainda não saiu da minha cabeça e achei que seria bom dividir isso com alguém. Eu moro no interior do Maranhão, numa comunidade pequena, e sempre trabalhei na roça. Uns 2 meses atrás, eu passei por uma situação que me deixou arrepiado até hoje. Não que eu fosse muito de acreditar nessas histórias de assombração, mas eu também não conseguia ignorar os relatos de gente sumindo naquele brejo maldito. O pior é que, mesmo sabendo de tudo, resolvi arriscar por pura teimosia. Tava com pressa de chegar em casa depois de um dia puxado no roçado, e achei que cortar caminho não teria problema. Agora, me arrependo de cada passo que dei naquele lugar. Eu sou o João, tenho 48 anos e vivo da agricultura desde que me entendo por gente. A rotina de acordar antes do sol nascer e voltar só quando o escuro já tomou conta do mato nunca me incomodou. Na verdade, eu até gosto de ficar sozinho na roça. É um momento de paz, de pensar na vida e esquecer os problemas da cidade. Mas sempre me ensinaram a respeitar as coisas que não entendemos, ainda mais aqui no interior, onde os mais velhos contam cada história de arrepiar. E olha que eu cresci ouvindo várias delas, principalmente as do brejo. Falam que lá já sumiram mais de 3 pessoas, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Naquele dia eu tinha saído de casa às 5 da manhã. Trabalhei a terra, plantei umas sementes de milho e ainda ajeitei a cerca antes do fim da tarde. Quando vi, o sol já estava começando a se pôr e ainda tinha um bom caminho até em casa. Pensei em seguir pela estrada principal, mas seria meia hora a mais de caminhada. A fome e o cansaço me convenceram a tomar a trilha que passa por dentro do brejo, que todo mundo chama de Brejo dos Perdidos. Não é sempre que aquela trilha está seca, mas, na época de menos chuva, dá para encurtar a viagem.
Eu só não contava que o silêncio e as sombras me deixariam com uma sensação estranha logo nos primeiros metros. Só que eu ignorei o desconforto. Pensei, isso é bobagem minha, coisa de quem já ouviu muita história e tá cansado. Segui em frente, firme, pisando na lama e desviando dos touços de capim. O brejo estava mais silencioso do que o normal, mas ainda dava para ouvir uns sapos coachando e grilos cantando no meio do mato. Tentei me distrair focando no barulho dos meus próprios passos, mas a cada vez que eu olhava para o caminho, sentia aquela pontada de medo me subir pelo pescoço. Foi aí que começou a me incomodar uma sensação de ter alguém ali comigo, como se alguma coisa me observasse por trás. Eu balancei a cabeça, tentando afastar essa ideia, mas mal sabia eu que aquela sensação ia ficar muito pior. A alguns minutos de caminhada, comecei a perceber algo que até hoje me deixa arrepiado. O som dos sapos e dos grilos foi diminuindo até sumir por completo, como se alguém tivesse baixado o volume do mundo ao meu redor. Na hora, senti o coração disparar, mas tentei manter a calma. Segui pisando na lama, ouvindo o barulho meio oco das minhas botas afundando. O problema é que a cada passo meu, pareciam existir outros passos logo atrás, mais leves, como se algo ou alguém imitasse o meu ritmo. Tentei me convencer de que era só uma ilusão, talvez um eco estranho, ou minha própria respiração mais ofegante. Mas não, o barulho estava ali e parecia cada vez mais perto. Fiquei de olho no caminho à frente, me obrigando a não olhar para trás, como se um medo instintivo me dissesse que, se eu virasse, veria algo que não deveria. Acelerei o passo mesmo já sentindo o corpo cansado depois de um dia inteiro de trabalho duro. Minha vontade era sair correndo, mas a lama escorregadia do brejo me impedia de ganhar velocidade sem correr o risco de cair de cara no chão. E aquela sensação de que alguma coisa estava prestes a me agarrar se intensificava a cada metro. Em alguns momentos, achei que ouvi uma respiração que não era a minha. Um som rouco e abafado que gelou minha espinha. Tentei engolir o pavor, mas meu coração batia tão forte que eu quase podia ouvi-lo latejar dentro dos meus ouvidos. Era como se o ar estivesse mais denso, e eu comecei a suar frio apesar do clima fresco da noite que já despontava. Teve uma hora em que quase perdi a coragem e pensei em virar para trás de uma vez, só para encarar o que quer que fosse. Mas minhas pernas não obedeciam. Elas só andavam para frente, como se eu tivesse entrado em modo automático. No fundo, eu estava com medo de ver algo impossível de explicar. Sei que não sou homem de se impressionar com qualquer coisa, mas ali, naquele brejo parado e silencioso, eu sentia a presença de alguma força, algo que não parecia humano. A cada passo que eu dava, o lugar parecia se fechar mais, com as árvores meio retorcidas projetando sombras esquisitas no chão. Eu jurava que elas se mexiam, como braços tentando me agarrar. Eu não sei dizer quanto tempo fiquei naquele estado de pânico, mas minhas pernas começaram a tremer. Parecia que o brejo tinha se esticado, que eu nunca ia chegar ao outro lado. O tempo também parecia diferente, lento demais, como se os segundos durassem minutos. Tentei rezar baixinho, mas as palavras saíam pela metade. Em certo momento, ouvi um barulho forte, como se algo grande tivesse pisado na lama a poucos metros de mim. Meu corpo inteiro ficou arrepiado, e eu quase soltei um grito, mas controlei a voz. Ainda sem olhar para trás, dei um impulso para tentar correr, mesmo sabendo que aquela lama poderia me engolir a qualquer tropeço. Naquele segundo, senti a certeza de que, se eu caísse, não levantaria mais. Eu não sei explicar direito como consegui atravessar o resto do brejo naquela noite. Parece que há um buraco na minha memória naquele ponto, como se meu cérebro tivesse bloqueado tudo para eu não enlouquecer de vez. Lembro apenas de continuar correndo do jeito que podia, me arriscando em cada passo, até que o som daqueles passos atrás de mim ficou distante. Não sei se a coisa cansou de me seguir ou se eu mesmo perdi os sentidos. Quando dei por mim, já estava fora do brejo, com as pernas bambas e o estômago embrulhado. A única certeza que tive naquele momento foi a de nunca mais botar os pés ali por mais que eu precisasse. Rezei tanto depois disso, pedindo para Deus afastar todo o mal que pudesse existir naquele lugar. Na hora, eu só queria ir para casa, fechar a porta e esquecer tudo o que passei. No dia seguinte, acordei no meu quarto sem nem lembrar como havia chegado lá.
Minha mulher disse que me encontrou deitado na varanda, completamente sujo de lama, falando coisas desconexas enquanto eu dormia, mas que não quis me acordar de imediato com medo de me assustar. Senti um aperto no peito quando tentei remexer nas lembranças da noite anterior, e só me vinham flashes do brejo, o silêncio pesado e aquela presença me rondando. Depois de uma caneca de café forte, criei coragem para voltar até a entrada do brejo, mas só porque achei que tinha esquecido minhas ferramentas de trabalho pelo caminho. Quando cheguei lá, me deparei com as minhas botas jogadas perto da lama, sujas até o cano. E o mais estranho é que eu estava calçando um par de chinelos velhos que nem sabia de onde tinham saído. A visão daquelas botas encharcadas me deu um arrepio insuportável. Eu não conseguia entender como eu tinha voltado para casa descalço, nem o que podia ter acontecido no meio daquele percurso que minha mente simplesmente apagou. Peguei as botas e fui embora, sem querer ficar mais nenhum minuto naquele lugar. Passei a tarde toda tentando lembrar dos detalhes, mas minha cabeça latejava, e só a ideia de reviver o brejo já me deixava enjoado. Contei para minha mulher o que lembrava, e ela ficou me olhando com uma expressão de quem não sabe se consola ou se sente medo também. As histórias antigas desse lugar sempre rondaram a conversa do povo daqui, e agora eu fazia parte delas, mas de um jeito que eu nunca imaginei. Até hoje, quando tento dormir, tenho pesadelos com aquela trilha enlameada e o som dos passos atrás de mim. Minha esperança é que esse meu relato sirva de aviso para quem pensa em cruzar esse brejo, achando que é só mais um atalho sem perigo. Não sei se o que me seguiu naquela noite é algo que dá para explicar, mas sinto que se eu tivesse olhado para trás, não estaria aqui para contar a história. Tem gente que diz que esse brejo é amaldiçoado. Outros juram que é a alma de quem já morreu por lá que vaga em busca de companhia. Eu só sei que o medo que senti não foi nada normal. E ainda não tenho respostas. É uma agonia que não me larga e não sei se um dia vou esquecer tudo isso. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Você que ainda está por aqui, está fazendo parte do começo de algo muito especial. Aprecio demais sua companhia. Eu desejo a você uma boa noite e um ótimo descanso. Te vejo amanhã. E o último a sair, por favor, olhe para trás e certifique-se de que ninguém mais ficou.